tarde. Senhor, nós entregamos a nossa vida. Senhor, nós aquietamos o nosso coração. Senhor, e nós derramamos a nossa vida no seu altar. Nós nos prostramos diante do Senhor. Senhor, nos leva agora para o Santo dos Santos. Nos leva ali agora, Senhor, onde a tua fumaça nos esconde, só os teus olhos nos veem. Senhor, nos leva para esse lugar onde vamos estar ali completamente vulneráveis, com a terra do coração arada, pronta, preparada para ouvir o que está no seu coração. Revela hoje, nessa tarde, os segredos do seu coração a nós. Nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir. Nós estamos aqui porque só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz. Senhor, eu entrego essa tarde. Senhor, eu entrego essa tarde. Senhor, eu entrego tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer diante do Senhor. Que isso suba com um aroma suave diante do Senhor. Senhor, que o Senhor venha se relacionar profundamente com cada uma de nós. A minha oração, Senhor, nesta tarde marca os corações, rasga os nossos corações. Senhor, o Senhor nos alcançou. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma missão, o Senhor tem algo para fazer de maneira exclusiva e individual em cada uma. Então faça, porque nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis. Fala para Ele que você está disponível. Fala: Senhor, eis-me aqui. Ouça-me a mim, envia-me a mim. Fala comigo, porque eu te escuto, porque eu desejo ouvir a sua voz. Fala, porque, Senhor, hoje aqui, esta reunião, Senhor, não é apenas uma reunião de mulheres. Não é apenas uma reunião de mulheres. Esta reunião é uma reunião de discípulas. Esta reunião é uma reunião daquelas que são completamente entregues. Esta reunião é uma reunião fechada, é uma mesa. Foi preparado um banquete, uma mesa, e o Senhor vai se assentar nessa mesa, e o Senhor vai se relacionar, e o Senhor vai abrir o seu coração conosco. É isso que vai acontecer aqui hoje. E nós estamos sedentas, nós estamos desejosas por tudo que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem liberdade. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas mulheres cheias do Espírito nós temos aqui? Quantas mulheres com o coração completamente abertos nós temos aqui? Quantas discípulas de Cristo eu tenho aqui? Amém. Se você é discípula de Jesus, então essa palavra e essa tarde foi preparada para você. Pode se assentar. Boa tarde. Todo mundo está sentadinha? Gostaria que vocês ficassem bem à vontade, porque nós vamos ter um momento de conversa e um momento de dispensar a palavra de Deus. Meninas, primeiro, eu não sei quantas sabem, porque eu enxerguei aqui, tem algumas pessoas que não são da nossa igreja, que estão nos visitando. Se você está nos visitando, seja bem-vinda. As portas estão sempre abertas para você e tem sempre comida à mesa, ok? Vocês podem entrar e comer à vontade. Hoje nós estamos fazendo então o nosso culto de mulheres. O nosso trabalho com mulheres, nós colocamos o nome de Eve. Eu não sei quantas sabem. Eve significa Eva em inglês. E por que nós colocamos esse nome no nosso trabalho com mulheres? Foi porque a gente acha legal, porque a gente acha bonito, não. Vou te contar o que Jesus falou ao nosso coração com relação a isso. Existia algo no coração de Deus, lá na criação. Então, se todas as vezes que nós queremos saber a origem de algo, nós vamos ali para a primeira vez que aquilo apareceu na Bíblia. Então, a primeira vez que a mulher apareceu na Bíblia foi lá no Éden.
E então todo mundo conhece a história. E naquele momento o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim que nesse tempo nós como igreja, nós iríamos ter mulheres segundo o coração dele. Nós iríamos ter mulheres que viveriam a plenitude do que ele criou, do que ele projetou. Era a mulher projetada por Deus. Mas engraçado, na hora eu pensei, nossa Deus, mas quando a gente pensa de Eva, a gente só lembra dela pegando a maçãzinha e comendo, né? Fala, nossa, pecou, danada, quando eu chegar lá no céu vou ter uma conversa séria com ela. Mas sabe, tirando essa parte, houve ali o pecado, houve o erro. Mas sabe, isso não foi projetado por Deus. Deus projetou uma mulher antes da queda. E é sobre essa mulher. Como era a mulher que Deus idealizou? Deus não idealizou uma mulher cheia de problemas, cheia de inseguranças. Deus não projetou uma mulher que vivesse ali uma vida mais ou menos, né, que vivesse um casamento. Deus não planejou ali Eva para ter um casamento mais ou menos com Adão, depois ter uns filhos ali que ela ia criar na coxa. E ai meu Deus, que jardim grande, esse tanto de coisa para cultivar, e cara, eu tô tão cansada. Não foi isso que Deus projetou. Ok, se não foi isso que Deus projetou, então o que Deus projetou? Como que é essa mulher projetada por Deus, essa mulher da origem, essa mulher que estava no coração de Deus? Ok, foi por isso que, né, nós colocamos esse nome. Então nós queremos ser essa mulher que saiu ali, a mulher original, a mulher planejada por Deus. Então esse é o nome do nosso trabalho. E pensando, né, no que compartilhar hoje com vocês nesse culto, eu fiquei orando, né? E eu falei, gente, já sei. Tinha tantos temas. O universo feminino é um universo com muitos temas para serem abordados, né? E eu confesso que enquanto eu estava orando e meditando, eu falei, gente, já sei. Eu vou falar sobre, me veio uma palavra assim, eu vou falar sobre plenitude. Sobre a mulher plena. O que é isso? Porque a mulher lá, projetada por Deus, Deus criou uma mulher para viver uma vida plena. O que é plena? Completa. Completa. Ok, eu pensei, vamos falar sobre plenitude e vamos, né? E tinha alguns temas ali. Só que quando eu fui falar sobre isso, e eu sentei para escrever a palavra, o Senhor falou, não. Você vai até falar de plenitude, mas eu quero não tem nada a ver com o que você está pensando. Vem aqui que agora eu vou te contar. Você quer saber o que torna uma mulher plena? Você quer saber o que dá sentido para a vida de uma mulher? Vem aqui comigo, senta aqui que eu vou te contar. E então eu passei essas últimas semanas sentadas com Jesus e Ele me contando o segredo de ter uma vida plena. Quem quer saber? Arrasta para cima, tô brincando. Gente, eu vou contar para vocês. Olha só. Vamos lá. Então Deus fez uma mulher, criou a mulher ali para ser plena, para ser feliz, para ser alegre, ali no Éden. O que aconteceu? Quando o pecado entrou, essa plenitude que ela tinha foi perdida. Né? Foi perdida por causa do pecado. Ok, então agora a gente não tem essa plenitude mais? Enfim, com a vinda do primeiro Adão e com o pecado através do primeiro Adão, e o Adão aqui é o Adão e a Eva, nós perdemos, mas sabe, aconteceu algo. Porque com Deus, o nosso Deus é um Deus de segundas, terceiras chances. É um Deus infinito na sua paciência, na sua longanimidade, em dar chances, em nos restaurar. Então a divindade, ela teve uma grande ideia. Ele mandou o segundo Adão. E quando esse segundo Adão vem, esse segundo Adão, junto com ele carrega uma missão. E aí que entra o X da nossa palavra, o X da questão. Quando o segundo Adão, que é Jesus, vem, ele carrega uma missão e ele decide compartilhar essa missão comigo e com você. Por que será que ele fez isso? Jesus precisava compartilhar uma missão comigo e com você? Não, Jesus é Deus. Ele realmente não precisava compartilhar e dar missão nenhuma para nós. Hoje, se a gente precisa fazer alguma coisa, você acha que Jesus precisa da gente para alguma coisa? Não, Ele não precisa, Ele é Deus.
eu lendo um livro fantástico, e que fala, né, do poder da palavra criativa de Deus. Achei tão interessante, porque a ciência comprova algo que até o dia de hoje, coisas estão sendo criadas no universo por causa da palavra liberada por Deus. Haja luz. E essa palavra foi propagada, está sendo propagada no universo, porque sabe quando a Bíblia diz que a palavra lançada, ela não volta vazia? Essa palavra foi liberada e ela não volta vazia, ou seja, ela vai se propagando, e segundo estudos científicos, eles falam que a palavra, esse som, o eco do eco, nunca mais parou. Ou seja, até o dia de hoje, o haja luz está ecoando no universo. Só que onde o haja luz, onde a palavra de Deus foi liberada, não é só uma palavra liberada, é uma ação acontecendo. Ou seja, coisas, o universo lá, as órbitas e coisas estão sendo criadas, porque está ecoando o haja luz de Deus. Eu achei isso tão fantástico. Achei tão fantástico isso. E eu fiquei pensando, meditando a respeito disso. Então, Deus não precisa de mim e de você para fazer nada. Apenas pela sua palavra. Ao liberar a sua palavra, as coisas vão acontecer. Agora, por que será então que o segundo Adão, por que então que Jesus vem e decide compartilhar uma missão comigo e com você? Você quer saber? Porque Ele quer nos dar uma oportunidade para voltar a viver a plenitude perdida no Éden. Foi isso que Jesus falou comigo. Sabe, eu e você hoje, por causa do sacrifício da cruz, por causa do segundo Adão, por causa de Jesus, hoje eu e você, nós podemos viver uma vida plena. Como que nós vamos fazer isso? Através da missão. Que missão? Vem comigo para a palavra. Falando então de plenitude, antes da gente entrar então de maneira específica nessa questão de missão. Você quer dizer então, Érica, que eu não vou ser plena com coisas? Muitas coisas são legítimas. Casamento é legítimo, filhos são legítimos, dinheiro na conta é legítimo, viagem é legítimo, comprar uma roupinha, gente, a gente gosta, né? Gosta de sair, comprar uma roupinha, comprar uma bugiganga, comprar um negócio. Dá uma alegria pra gente, né? Isso faz parte do universo feminino. Isso faz parte da nossa vida. Agora, se isso por si só bastasse, nós teríamos muitas pessoas plenas. E nós não estaríamos talvez vivendo uma geração onde tanta gente tenta tirar a sua vida, tanta gente fazendo uma terapia, tanta gente tomando remédio, tanta gente querendo se matar, tanta gente fazendo um tanto de coisa. Por quê? Todo mundo buscando a plenitude. Então eu quero te contar. Hoje é um privilégio você estar sentado aqui. Sabe, um privilégio você estar sentado aqui e você ouvir o que Deus tem para você, para que você acesse esse lugar de plenitude. Deixa eu contar, isso aqui é a chave do sucesso. Eu até coloquei hoje, eu falei, gente, hoje eu vou responder uma pergunta de milhões. Sabe, eu sei que no nosso universo feminino, nós temos várias pautas e temas e muitas coisas que nós poderíamos compartilhar. Muitas. E nós gostamos disso. Não, eu estava meditando e conversando com o Vinícius sobre isso, né? Ele virou e falou assim, nossa, engraçado, né? Parece que a mulher tem uma necessidade maior, assim, de... Vamos para um culto de mulheres, vamos fazer um negócio para a gente falar sobre o nosso universo, para a gente falar sobre as nossas demandas. Você pergunta para o homem, você tem necessidade? Eles, não, tá de boa, domingo lá tá tudo certo. Eles parecem que não têm tanta necessidade. Parece que a gente tem muito mais necessidade a respeito disso. E tá tudo bem, tá? Deus criou a mulher diferente do homem e cada uma tem uma necessidade, cada uma, né, se expressa de uma maneira. Tá tudo bem. Mas enquanto eu estava orando para falar sobre essa plenitude, o Senhor me surpreendeu com algo. Ele falou, pois é, ok, maravilha, vai ter um monte de mulher lá, mas você não vai falar sobre a vida feminina. Embora
durante a palavra vão ter várias aplicações aqui para a gente se identificar. Mas eu quero te contar, a palavra que eu vou falar aqui, por isso que eu perguntei se tinha discípulos de Jesus aqui. Porque é uma palavra que não é para mulher, não é para solteira, não é para casada, não é para melhor idade. Não, é uma palavra para aquelas que foram chamadas por Jesus. Para aquelas que são apaixonadas por Jesus. Para aquelas que foram estragadas para o resto, onde só a presença dele nos basta, onde nós queremos a glória, onde nós queremos tocar nele, onde nós queremos ele, onde aquelas que desejam assim profundamente viver uma vida completamente entregue para ele. Se você é essa mulher, então essa palavra é para nós, sabe? Então, falando ali sobre plenitude, o que vai deixar você plena, o que vai trazer essa completude para dentro de você, não são as coisas exteriores. Não são. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado. Sabe, porque o nosso Pai é um Pai bom. Ele sabe quais são os desejos do seu coração. A Bíblia também diz que aqueles que se agradam do Senhor, Ele satisfará os desejos do coração. A Bíblia também diz que a palavra nem saiu da sua boca. Ele já sabe, já conhece. A Bíblia diz que Ele cuida dos pássaros, que não trabalham, que não faz nada. Deixa eu te contar. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Você percebe que essas coisas que nós fazemos são secundárias. Existe algo primário. E se você não colocar as coisas no lugar, você vai ficar correndo atrás do vento. E não vai ser plena. Você vai correr atrás de algo achando que vai... eu tenho certeza que se eu conseguir essa profissão aqui, se eu conseguir esse trabalho, eu vou ficar plena. Aí você consegue o trabalho, a plenitude não vem. Aí não, meu negócio é porque eu preciso casar. Nossa, eu me lembro da minha época de solteira. E eu começava a orar e aí todo mundo falava para mim: não, porque aproveita a bênção de ser solteira. Eu falava: gente, eu tô daqui, ó. Eu tô dando bênção de ser solteira, agora eu quero a bênção de ser casada. Pelo amor de Deus, Deus manda o marido. Então, por quê? Porque a gente fica buscando coisas. Aí eu casei, é maravilhoso? É maravilhoso. Mas as casadas aqui, se casamento trouxesse plenitude para você, não ia ter um monte de mulher casada pedindo aconselhamento todo dia. Sabe por quê? Porque as coisas por si só são legítimas, são boas e Deus quer te dar. Mas não é isso o centro da sua vida. O centro da plenitude da sua vida não estão nas coisas. Não estão nas coisas. E você hoje precisa encontrar esse lugar. Porque uma vez que você encontra esse lugar, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É sobre isso. É bem sobre isso. Agora, eu quero mergulhar com você. Eu quero mergulhar aqui com você. Estou rindo porque eu li uma parte do esboço que eu não falei. Está escrito aqui Botox. Mas é porque faz parte do nosso universo, né? Essa busca, né, pela aceitação. Eu preciso ser aceita pelo outro. Eu preciso ser aceita por mim mesma quando eu olho no espelho. Eu preciso ser aceita. Eu preciso melhorar aqui. Eu preciso cuidar aqui. Eu preciso fazer tanta coisa, né? Mas é isso. Você faz, mas não é isso, né, que está o centro da sua plenitude. Mas vamos lá. Ok, Érica, então se a plenitude não estão nessas coisas, no que está a plenitude? Olha aqui para mim. Em uma frase, a plenitude está em cumprir o propósito. Eu vou te provar isso na palavra. Se eu perguntar para você então, então você, tá, que fácil é cumprir o propósito. Tá, qual que é meu propósito? Você acredita que tem gente que passa a vida inteira procurando o seu propósito e não sabe qual é? Eu não sei você, mas antes de me converter, uma das coisas que mais mexeu comigo no meu processo de conversão foi descobrir que eu não era um fruto do acaso e que estava aqui só assim. Então tá, então o plano de vida para mim era: eu ia nascer, crescer, casar, ter filho, trabalhar, morrer, tchau. Não era isso, tinha algo a mais.
No dia que eu me converti, que eu conheci Jesus e que eu entendi, porque Ele falou comigo, Ele conversou comigo, eu falei, que loucura. Então, até agora eu nem achava que Deus existia. Agora eu descubro que Ele existe, que Ele conversa comigo e que Ele tem um plano para a minha vida. Estou dentro. Qual que é o plano? Sabe, porque eu sou assim. Eu sou daquelas, missão dada, missão cumprida. Eu não sei quantas são dessa escola. Normalmente a mulher é assim. Normalmente isso está dentro da nossa natureza. Missão dada, missão cumprida. Olha lá para sua casa. Eu não sei se na sua casa é assim, na minha é. Meu marido é tão danado que ele já descobriu. Ele usa uma frase, me ajuda. Eu não sei se o seu marido, se você é casado, seu marido fala isso. Mas é assim, e aí algo acontece dentro de mim. Eu posso estar fazendo o que for. Ele fala, me ajuda. E agora as duas, lá de casa, descobriu. É o tempo inteiro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu saio doida ajudando todo mundo. Tem hora que eu paro e penso, eu falo, gente, me ajuda. Aqui o negócio está do lado, por que ele não fez? Porque ele entendeu que eu sou mulher de missão. Se ele pedir ajuda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar tudo e vou ajudar. Porque está na nossa natureza. Deus nos criou como, está lá, na origem, sabe, nossa essência, auxiliadora, ajudadora. Ou seja, mulher de missão. Aí eu vou te mostrar tantas coisas agora na palavra que vai fazer sentido para você. Então, qual é, Érica, então, o meu propósito? Thales, abre para mim, por favor, em Mateus 28, 19 e 20. Queria ler com você. Olha só, antes eu quero trazer ali um contexto para você dessa palavra. Deixa eu abrir aqui a minha também. Se você tiver Bíblia, se você quiser abrir, Mateus 28. Olha, esse capítulo de Mateus 28 está descrevendo ali uma história. Eu quero trazer o contexto para você. Jesus havia morrido. Jesus, isso aqui estava acontecendo no começo do capítulo 28. Jesus estava ali de manhãzinha, de manhã bem cedo. Vai lá para o verso 1, fala assim. Depois do sábado, 28, 1. Lá. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Fala assim, domingo bem cedo. Quem foi? Começa o capítulo contando a história de quê? De umas mulheres. Essas mulheres acordou bem cedinho e foi lá visitar ali o corpo do mestre. Elas foram ali servir. Esse era o contexto. Elas acordaram bem cedo e elas foram ali servir. Enfim. Nesse momento, olha o que acontece. O capítulo todo vai descrevendo, né, que elas vão e elas são as primeiras a enxergar, a ver Jesus ressuscitado. Jesus tinha acabado de ressuscitar, ninguém tinha visto ainda. Quem foi a primeira pessoa que viu? Mulher. Aí tem uma piada que eu ouvi, achei tão engraçada. Você vai perceber que Deus dá ali uma missão para elas. Elas vão, né, encontra, conversa ali com um anjo, de repente vê Jesus, meu Deus, meu mestre, e aquela loucura, e quer abraçar, e ele fala, calma, não foi chegada minha hora ainda, eu vou ter para o pai. E aí ele pega e dá uma missão. Presta atenção. Dá o quê? Uma missão. O que fala essa missão? Vai e conta tudo, vai atrás dos discípulos e conta tudo para eles. E fala que eu estou esperando eles em tal lugar. Aí tem uma piada engraçada que pergunta, por que Jesus deu essa missão para uma mulher? Imagina só a mesma cena acontecendo com um homem. Imagina Pedro. Ô Jesus, aleluia, hein? Ressuscitou, que legal, né? Legal. Pedro, agora vai, conta tudo para todo mundo. Aí imagina Pedro chegando lá com os outros. E aí, mano, beleza? Ô, mano, vamos ali onde? Não, Jesus ressuscitou, vamos lá. Ah, é? Mas me conta como. Não, vamos lá, vai lá, ver. Não ia ter detalhe nenhum. A mulher, a Maria fazendo a mesma coisa. Gente, vocês não estão entendendo, deixa eu te contar.
Era bem cedinho. Não, o sol estava nascendo. Não devia ser o quê? 5h40, 5h50. Não sei. Estava começando a amanhecer. Aí, não, escuta, eu cheguei. Aí, na hora que eu olhei, a pedra não estava lá. Não, você não acredita, não, a pedra não estava lá, é verdade. Não, aí na hora, meu Deus, essa hora eu quase morri. Não, essa hora me deu batedeira. Foi. Não, o que foi? Não, eu vi um anjo. Eu acho que era anjo. A asa dele devia ter mais ou menos uns 2,5 metros. Você tem noção da mulher descrevendo? Eu acho que Jesus pensou, maravilha. Mulher tem a natureza de missão. Eu posso dar uma missão para ela. Missão dada, missão cumprida. Eu tenho certeza que ela vai contar para todo mundo. Ela não vai dar conta. Nem se eu pedisse para ela. Guarda segredo, não conta não. Ela não ia dar conta. E ela vai contar detalhes. Ou seja, então você começa aqui, você percebe que a missão ali toda, né? Passa por essa parte. Então, Jesus vai ali e começa uma missão, dando ali uma missão para as mulheres. E elas vão e olha, ninguém segurava essas mulheres. Elas contaram tudo que tinha que ser contado. Mas aí, então tem todo os acontecidos, né? E aí tem ali os soldados que recebem ali uma propina para liberar uma mentira, dizendo que os discípulos roubaram o corpo. E aí o texto continua. Aí Jesus aparece ali para os 11 discípulos, porque missão dada, missão cumprida. Então, avisou, deu recado. Estava todo mundo lá esperando Jesus. Aí então Jesus senta. Com quem? Fala comigo. Discípulos. Jesus senta com quem? Discípulos. Por isso que eu perguntei. Eu tenho mulheres aqui ou eu tenho discípulas de Jesus? Porque isso faz toda a diferença. Sabe, Jesus até pregava para a multidão, mas para abrir o coração, ele pregava para os discípulos. Abrir o coração são para os íntimos. Existe uma porção única, exclusiva e reservada para quem é discípulo. Existe uma missão para mim e para você, que somos discípulos. Está aqui, nós vamos ver. Então, começa lá então no verso 19, Jesus, então, dando ali uma missão para os discípulos. E aí ele começa, né, que é o clássico ali, Mateus 28:19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores, batizando-os, estou lendo a mesma versão que vocês? Batizando-os em nome do Pai, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, falando de missão, Jesus deu uma missão aqui. Existe uma missão. Esse texto na Bíblia e essa missão é conhecida como a grande comissão. Por quê? Porque essa é uma grande missão para todos que são discípulos de Jesus. Você nasceu de novo. Olha, eu nem preciso muito saber da sua história. Eu sei que tem uma missão para você. Qual? Ide por todo mundo. Fale dele para todo mundo. Vai falar dele. Vai falar do amor dele. Vai contar. Olha lá, vai ensinar o que você tem. Ah, mas eu não sei, eu acabei de nascer de novo, eu não conheço muito. Não tem problema. Faz igual o cego. Eu não sei muita coisa, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Tá tudo certo, é sobre isso. É sobre isso. Jesus não precisa de um grande currículo. Muito pelo contrário. Se ele precisasse, ele não teria escolhido eu e você. Não é verdade? Mas sabe, essa é uma missão para todos nós. Para todos aqueles que são discípulos. Muito legal essa missão. Mas eu quero voltar um pouco no tempo com você. Vou falar igual o Vinícius agora. Aperte os cintos, porque agora nós vamos decolar. Sabe, eu quero voltar um pouco. E eu quero compartilhar uma outra história também de Jesus com os discípulos. Essa outra história que eu quero compartilhar com você foi o treinamento da grande comissão de Mateus 28. E eu vejo como Jesus é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com você.
Ele dá uma missão para você, mas Ele não te joga na chapada sozinho e fala, agora vai, se vira. Não. Não. A liderança dele é fantástica. A minha liderança falha, a sua liderança falha, a dele jamais falha. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ali, então, voltando um pouco no tempo, nós vamos compartilhar, eu quero compartilhar. E essa é a base da palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quero contar a história para você de Marcos 6, verso 7. Eu quero chamar você agora para um lugar de intimidade. Essa cena que eu vou descrever com você, existe uma sala, existe uma mesa. Jesus, os discípulos, eu e você. Quero te convidar para sentar nessa mesa e participar agora desse momento com eles. Olha o que aconteceu nesse momento de treinamento. Vou abrir aqui na minha. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Marcos 6. Fala o seguinte. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Aqui, esse texto, a partir do verso 7, está falando de uma missão que Jesus deu para os seus 12 discípulos. E aí ele continua no verso 8. Deu ordem para não levarem nada na viagem. Fala comigo, nada. Somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar, fala assim comigo, comida, nem sacolas, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. No verso 10 diz assim, disse ainda, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacuda o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. No verso 12. Então, os discípulos, fala comigo assim, foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Ok. Sabe, quero falar um pouquinho sobre cada parte desse texto com você. Dessa missão. Então, vem comigo. Jesus está na mesa com os discípulos, eu e você, e Jesus começa a olhar para a gente e fala, então, sabe o que acontece? Eu tenho uma missão para você. E nessa missão, eu quero enviar você. Só que eu não vou te enviar sozinha. Eu vou te enviar de dupla. Vamos de 2 a 2. Sabe? Mas você não vai de qualquer jeito. Você não vai levar nada. Você não vai levar sacola, você não vai levar isso, você não vai levar aquilo. Jesus está passando toda a instrução. E aí ele fala, mas não se preocupe. Eu vou te dar autoridade para fazer aquilo que eu estou te mandando. Porque o que você vai fazer? Você vai expulsar demônios, você vai curar os enfermos, você vai anunciar que o reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega, o reino de Deus está entre nós, a cura, a libertação, a restauração. É isso que acontece. Então vocês vão fazer isso. Vocês vão sair aí testemunhando e manifestando o reino de Deus. E eu vou dar para vocês então poder e autoridade para fazer isso. Tá bom. Então, essas foram as direções. Então, a primeira coisa, fala o seguinte no texto. Volta lá pro 7, por favor. Ele chamou os 12. Ele quem? Jesus. Ou seja, Jesus chamou. E aí entra no primeiro ponto. Se você é discípula de Jesus, então essa palavra também é para você. Jesus chamou. Quem chamou? Quem que chamou você? Você está aqui por quê? Porque homens chamaram você? Ou você está aqui porque um dia você foi chamada por Ele?
Porque isso faz muita diferença. Isso na nossa caminhada com Deus faz muita diferença. Se você veio porque você foi convencida, porque você achou um negócio legal, tá todo mundo indo, tá tudo jóia, então eu vou também, que legal. Sabe? Isso é uma situação. Talvez quando vier os primeiros testes, talvez você não vai ter uma firmeza, mas é diferente quando Ele nos chama. Minha querida, depois que Ele me chamou e chamou você, o que nos resta? Para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? O que eu tenho para fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Ele chamou. Agora eu quero te contar. Deus errou ao escolher você? Será que Deus erra? Eu sei que tem dia que a gente dá uma pensada, né? Você fala, Deus, você tem certeza que você me escolheu? Tem certeza? Sim, sou eu mesmo que tem que ir? Sabe? Meditando esses dias uma palavra, até compartilhei com uma irmã. O Senhor falou muito no meu coração. Quando Jesus foi chamar os primeiros discípulos, a cena descreve que ele estava andando ali na beira da praia. E quando ele estava andando, ele viu ali uns pescadores na água. E aí eles estavam fazendo o quê? Pescando. Pescando o quê? Peixe. Aí Jesus veio e falou assim, vem andar comigo, porque eu vou fazer de você o quê? Pescador de quê? De homens. Ai, que engraçado. Jesus sabia do potencial da galera. Eles estavam pescando peixe. Aí Jesus fala o quê? Vem e eu vou fazer de você pescador de gente, de homens. Aí eu fiquei pensando, imagina a lógica natural. Jesus estava, naquela hora, ele estava procurando quem? A sua equipe, os seus discípulos. Os seus discípulos fariam o quê? Pregar, eles iam pregar. Será que na cabeça de alguém não poderia passar assim? Nossa, ele tá procurando gente que vai falar, talvez. Será que ele não está procurando lugar errado? Nossa, se ele fosse lá na sinagoga, lá talvez ia ter alguém, assim, um judeu, alguém que falasse bem, que tivesse uma excelente oratória. Nossa, esse aqui pregando para mim ia ser fantástico. Jesus não foi lá. Jesus foi atrás de um pescador. E colocaria ele depois para pregar. Que loucura, não parece assim, a conta não fecha. Sabe, o segredo está, vem e eu vou fazer de você. Ou seja, a missão que Deus tem para mim e para você, eu sei que você é maravilhosa, mas não depende da sua habilidade. Você sabe por que então que Jesus escolheu eles? Por causa da próxima fala do texto. E prontamente, imediatamente largaram as redes. Só isso. Prontamente largaram tudo e foram. Sabe que com isso, o que a gente chega à conclusão? Jesus não está muito preocupado com a mim, com a sua habilidade. Ele está preocupado com a nossa prontidão, com o nosso coração, com a nossa disposição. É isso, estava todo mundo aqui, pescando peixe. Todo mundo pescando peixe. Aí um dia ele falou, vem. O que a gente fez? Não esperou nem terminar de falar nada, a gente largou tudo e veio. Entende? Aí agora que você vem, não se preocupe, não fica ansiosa. Não se preocupe. Meu coração queima, eu quero fazer, eu quero responder ao chamado, eu quero fazer o que Deus me chamou, mas eu sou a pior, eu não tenho habilidade, não se preocupe. Isso agora não é papel seu. Seu papel é prontamente largar as redes e vir. E obedecer. Estar pronta. O restante da habilidade, da capacitação, do poder, tudo Ele vai dar. Nessa palavra, fala que Jesus capacitou eles. Existia uma autoridade que precisava ser liberada para lidar com o mundo espiritual. Porque eles não podiam lidar com o mundo espiritual de maneira natural. Jesus sabia disso. Mas isso não era empecilho, porque Jesus deu tudo que eles precisavam. E nós vamos falar sobre isso. Então Jesus chamou. Segundo, chamou os... Fala comigo, 12. Chamou os 12. Sabe o que isso nos fala? No nosso meio. Esse chamado é um chamado para todos.
os que são discípulos. Não são para os que são melhores, para os que são mais experientes, para os que falam melhor, para os que... Não. Esse chamado é um chamado para todos. É um chamado para mim e é um chamado para você. Ou seja, com isso, eu preciso te falar. O envolvimento com a causa, com a obra, não é só minha. O envolvimento com a obra são para todos que foram chamados por Jesus. Aí às vezes tem pessoas que falam: ai, não, mas eu tô na igreja, né? Eu sou apaixonada por Jesus, eu estou aqui, mas eu chego, sento, como, recebo, maravilha, vou para minha casa. Não, mas precisa servir, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, eu não sou muito habilidosa com isso, eu não tenho muito jeito para isso. Deixa que outra pessoa mais habilitada faz. Mas você percebe que a palavra está falando sobre outra coisa? Não é sobre quem tem habilidade, é quem está pronto. E é para todos. Uma vez, todos quem? Todos os que são discípulos. Por isso que essa é uma avaliação para mim e para você. Se eu e você somos discípulos, nós estamos sentados na mesa e essa missão chegou para mim e para você. Vai. Eu estou te enviando. Enviando para quê? Porque for necessário. Habilidade? Não, eu só pesco peixe. Não vou fazer isso não, porque eu só pesco peixe. Mas para pescar homem não tem problema não. A habilidade vai vir dele. Entende? O Senhor espera que a gente esteja pronta. Só isso. Disponível. Segundo, dando-lhes o quê? Autoridade. Fala comigo, autoridade. Sabe o que eu achei interessante? É como se, em outras palavras, o que está acontecendo aqui agora é o seguinte: vocês precisam ali lidar com o mundo espiritual, como eu falei. E nós não podemos ser profanas. O que é ser profano? É você lidar com aquilo que é espiritual de maneira natural. Ou seja, quando nós nos envolvemos na obra de Deus, espera-se que nós sejamos espirituais. Não, para Deus não basta fazer a missão, é como se faz a missão. Então você precisa fazer na dependência de Deus, você precisa fazer no poder dele. Eu vou te dar um exemplo. Tanto que é horrível quando você chega para alguma reunião com os irmãos e aí tem alguém que preparou ali algo para ministrar e prepara e tudo e parece que você não pega. Falou ali, orou, compartilhou uma palavra, legal. E parece que você não pega. Não é regada de glória, não é regada de unção. Minhas amadas, isso nos liga um alerta. Em nome de Jesus, nós temos que ser profundas em Deus. Nós não podemos nos acostumar com a rasura, com mais ou menos. Ou eu toco em Deus, ou eu não toco. Ou eu cavo em Deus, ou eu não cavo. Ou eu vou para o meu quarto orar, ou então nada vai acontecer. Palavras humanas não têm poder de mudar nada. Agora, quando Deus fala através da sua boca, se prepara. É sobre isso. É sobre isso. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, carregar essa autoridade, porque me foi dado e foi dado para você. Sabe onde que foi dado? Eu vou até te dar um exemplo. Para Marcos, que é essa história que a gente está contando, ela foi um treinamento. Eu imagino Jesus olhando e falando assim. Jesus entendendo o propósito dele, sabia que ia morrer, sabia que ia para o Pai, e ele estava ali com os discípulos pensando: preciso treinar a galera, preciso treinar eles, porque vai ter uma missão lá na frente. Aí Jesus pensou: não, eu acho que assim, se deixar eles assim, fazendo pela primeira vez sozinho, não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. Então essa missão aqui foi um treinamento. Aí Jesus vira e fala assim: eu vou te dar aqui então a autoridade e o poder. Por enquanto agora é um momento momentâneo enquanto você está na missão. Mas vai ter um dia. Vai ter um dia escrito em Atos 1:8. Que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, até os confins da terra. Os discípulos não sabiam, Jesus já estava com tudo.
E aí Jesus olha para eles e fala, eu vou treinar você. Então hoje, agora vocês vão de 2 a 2, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E aí Jesus vai e manda eles, e tô aqui, qualquer coisa volta, eu tô aqui. Então Jesus está experimentando eles. Quando eu falo que Jesus é maravilhoso, Ele não joga você numa missão e fala, agora vai, se vira. Não, Ele te manda, Ele te orienta, Ele te dá o que você precisa. Não se preocupe, você só precisa de uma coisa: ter o coração disposto. O resto Ele vai fazer. Ele vai fazer no seu lugar. Me entenda, vamos lá de novo para a plenitude do começo. Jesus não precisava de mim e de você. O fato de compartilhar essa missão comigo e com você é uma oportunidade, lembra? Da gente adquirir novamente aquela plenitude. Porque a plenitude está no propósito. Eu vou te contar, vou te provar. Eu falei para você que eu vou provar isso na palavra. Olha o que acontece. Então eles vão e aí no final eles voltam contando para Jesus. Jesus, que loucura, você não sabe o que aconteceu. Não, veio um menininho demoniado, que loucura, que loucura. E eu fiquei olhando, eu olhei na hora pro outro, aí ficou assim, vai você, não, vai você, vai você, vai você. Não, tá bom, tá bom. E eu fui, cheguei lá. Pensei, nossa, que vergonha, todo mundo me olhando. E se eu botar a mão na cabeça desse menino para expulsar e nada acontecer, que vergonha. Jesus, na hora eu lembrei da sua palavra. Você ia me dar poder e autoridade. Então, na hora eu lembrei, falei, não, Ele me deu autoridade. Fui lá, botei a mão na cabeça do menino. Você não acredita que o menino foi liberto? Liberto, Jesus! E Jesus, isso, é isso, vai dar certo. E aí o outro chega e conta, não, doente lá, o menino estava doente. Fui lá, derramei óleo nele, na hora eu orei. Levantou, curado, que loucura, acontece. Jesus funciona. E eu acho Jesus vendo, assim, igual criança, né? Rindo assim, é isso. Sabe, quando fosse chegar lá em Mateus 28, era como se Jesus estivesse falando para eles assim, aí morreu, ressuscitou, e agora, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí Jesus está compartilhando, imagina o desespero dos discípulos. Então você vai embora de novo agora mesmo? Então, e agora? E vai mandar a gente ir? Aí imagino Jesus falando, não, calma. Vocês já fizeram isso antes. Lembra? Lá em Marcos 6. Lembra quando vocês foram? Não funcionou? A diferença é que agora vocês vão ser revestidos de poder. Aí na continuação lá de Mateus, vai descendo. Aí lá embaixo Jesus fala. Aí Jesus dá a orientação para que eles esperassem, porque eles seriam cheios do poder. Aí que está descrito lá em Atos 1:8. Então lá no final eles vão ser cheios do poder para cumprir com a missão. Mas agora a diferença é que esse poder nunca mais sairia nem de mim, nem de você e nem deles. E hoje eu e você nós temos esse poder e essa autoridade no nome dele. Então hoje não tem desculpa, nós podemos fazer. Nós já vimos isso acontecer. Os discípulos já tinham visto isso acontecer antes. Isso não era novidade para eles. Nós já havíamos sido experimentados nisso. E o fato de eu e você pegar a Bíblia e ler, isso também para nós conforta o nosso coração e nos dá coragem. Porque, em outras palavras, deu certo, um pescador de peixe foi lá e expulsou um demônio. Vai dar certo, ele chamou o pescador, mas me chamou também, eu também vou. Eu também tenho o mesmo poder e autoridade, eu posso fazer a mesma obra. Eu estou habilitada a cumprir com a mesma missão. Entende essa missão para mim e para você? E aí, olha só o que acontece. Esse poder, lá em Atos, quando diz que recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Todas as vezes que eu e você, nós somos cheias do Espírito, nós somos cheias para testemunhar. Testemunhar é a nossa missão. As Marias, que chegaram lá no túmulo, encontraram com Jesus, em outras palavras, tinha sido dado uma missão para elas. Vai e testemunha. Vai e conta o que você está vendo. É dado hoje para mim e para você uma missão. Vai e conta o que você está vendo. Olha, eu estou vendo. Eu chego lá na salinha do Ministério Infantil, lá da minha igreja, da Igreja de Emaús. E aí eu chego e começo a orar com as crianças. Elas começam a orar em línguas. Criança de 5, 6, 7 anos orando em línguas. Cheias do Espírito. Eu estou vendo. O que eu estou fazendo? Cumprindo a minha missão, estou testemunhando. Olha, eu não sei de muita coisa, mas uma coisa eu sei, Jesus muda a vida.
Tem que te contar o que ele faz comigo. Nossa, mas não, deixa eu te contar. Jesus é provisão. Não te conto nada. Teve um dia, você acredita que eu não tinha o dinheiro para pagar o seguro do meu carro? E aí eu fui pro meu quarto orar, de repente eu mexo lá nas minhas coisas. Eu acho a quantia certa, não tinha nem R$1 a mais, nem um a menos para pagar. Estava lá no bolso da minha jaqueta. Eu não guardo dinheiro em jaqueta. Como que aquele dinheiro foi parar? Meu Deus, que loucura. Eu já experimentei do sobrenatural. Você tem histórias com Deus? Você tem testemunhos para contar? Eu ouvi uma frase que fez tanto sentido. Testemunhos, você não pega emprestado, minha querida, você tem que ter o seu. Você não pega emprestado. Nossa, sabe? A irmã lá da igreja, nossa, uma bênção, né? Nossa, ela viveu, ela orou com fulano e o fulano foi curado. Nossa, ela é muito de Deus. Tá bom, minha querida, mas agora chegou a hora de você contar o seu testemunho. Eu pus as mãos e orei e ela foi curada. Eu tenho o meu testemunho. Eu tenho a minha história com Deus. Nós precisamos cavar e buscar isso em Deus. E está disponível. É para mim e para você. Nós temos como discípulas ser despertadas nisso. Sabe? Agora, o outro ponto. Jesus começa a dar instruções. Continua lá em... Isso. Marcos 6. E fala, não leve nada para a missão. Olha lá. Para não levarem nada na viagem. Nada. Olha só. O que fala sobre isso? Eles já estavam ali preocupados, né? Então tá. Então nós vamos fazer uma missão, vamos para outra cidade. A gente não conhece ninguém. A gente não sabe se a gente vai ter o que comer. A gente não sabe se vai acontecer alguma coisa. Eu fico trazendo aqui para o nosso contexto feminino. Imagina, se eu viro para vocês e falo, Gi, é o seguinte, tem uma missão, minha querida. Pronta? Pronta? Aí eu viro assim, falo, Gi, é o seguinte, tem que dar um pulo agora lá em Abadiânia. Você vai fazer o seguinte, você vai lá rapidão, aí você vai passar a noite lá. Mas é o seguinte, não dá tempo de levar nada. Não, mas a minha bolsa tá com não dá tempo. Só pega e vai. Imagina só isso para uma mulher. Eu fico imaginando, meu Deus, mas assim, eu não vou levar uma bolsa, eu não vou levar assim uma calcinha extra, eu não vou levar uma escova de dente, não vou levar um desodorante, eu não vou levar nada. E se tiver frio? Não, e se fosse falar de fazer mala então com mãe, é uma loucura, né? E se estiver chovendo? Não, mas lá não chove. E se tiver frio? Não, você está indo para o Nordeste. Não, mas tem que levar. Você coloca tanta coisa numa mala para levar. Por quê? Por que disso? Porque a mala fala de algo. Fala de segurança. Fala de plano B. Fala de se apoiar em algo. Ele começa a falar, você não leva nada. Nada. Não vai levar comida... Fala de sustento, não vai levar sacola, não vai levar dinheiro. Detalhe, viu, Gi? Como que eu vou? Não, vai prover, Deus vai prover. Vai. Eu vou comer o quê? Não, qualquer coisa a gente jejua. Você já parou para perceber qual era a missão? Não era algo simples. Sabe, imagina. Aí a Gi vira para mim e fala assim, não, mas então, é porque é o seguinte... eu tenho um Arthur lá em casa, o Fábio, eu não sei se ele vai conseguir organizar o menino para ir para a escola, eu tenho que organizar algumas coisas. Você percebe? Você estava falando ali com os discípulos que certamente tinha ali coisas, né? Uma vida. Mas sabe, isso me traz para uma coisa. Primeiro, por que Jesus deu essa missão para discípulos? Porque o discípulo, diferente de qualquer outra pessoa, ele está pronto. Ele está disponível. Você quer saber se uma pessoa é discípula? Se ela está pronta e disponível. Você pode... não, assim, eu até posso. Pode ser semana que vem? Não, porque essa semana eu já tinha marcado para retocar minhas luzes. Eu já tinha... Você precisa entender que uma vez que eu e você... fomos chamadas para ser discípulas, a minha e a sua agenda é segundo plano. A dele é primeiro. A dele é primeiro. A gente cantou aquela música, né? Gentilmente me atraiu e eu
gentilmente. É aquele olhar doce que nos atrai e que acaba com a gente. O que eu tenho para fazer agora, gente? Ele é a prioridade. Ele é o número 1 na minha vida. Ele é o número 1. Por isso que essa missão foi dada, foi para eles. Porque eram discípulos. Discípulos estão prontos. Para quê? Para largar tudo, para fazer do jeito que tem que ser feito. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero. Imagina, Pedro vira e fala, não, pois é, Jesus, eu até vou. Mas não, esse negócio de levar comida, não. Vou levar minha mala, minha lancheirinha, meu dinheiro. Não, vai que eu fico com frio, vou levar minha capa. Até vou, conta comigo, mas eu vou levar meus negócios. Você já parou para pensar? Não foi assim. É porque não é para ser assim. Então você faz aquilo que está diante de você. Você responde a Deus. Ou seja, e o que Jesus queria ensinar? Me entenda, isso aqui era um treinamento para o que viria depois. Para uma vida entregue. Jesus estava nos ensinando os discípulos, ensinando a mim e a você, que na nossa caminhada com Jesus, nossa segurança está nele. Sua segurança não está no seu salário. Aí, eu vou te falar, esse é um ponto muito chave de algo que Deus falou. Deus queria que eu compartilhasse isso com você. Minha querida, eu sei que faz parte da nossa natureza a segurança. No seu casamento você vai estar bem se seu marido te dá segurança. Na sua casa você vai estar bem se seu pai te dá segurança. Por quê? Porque faz parte do universo feminino a segurança. Se a mulher está segura, a mulher está bem. Mamãe bem, está tudo bem na casa. Tem segurança, está tudo bem. Com dinheiro na conta, tem dinheiro para pagar a luz? Tem. Dinheiro para pagar a luz. Está tudo bem. Por quê? Porque nós precisamos muito dessa segurança. Mas eu quero te contar, Jesus aqui estava nos ensinando um princípio que nós levaríamos para a nossa vida. Minha querida, eu e você não precisamos depender de nada, somente dEle. Somente dEle. Você não depende do dinheiro que cai na sua conta todo mês. Você não depende do seu marido. Você não depende do seu pai. Você depende do seu Pai Celestial. Você depende do seu mestre. Você depende de Jesus. Ele não falha com você. Seu marido um dia vai falar com você. Seu pai vai falar com você. Seu chefe vai falar com você. Jesus nunca vai te deixar na mão. Nunca. Nunca. Dependa 100% dEle. Sua confiança está nele. Feliz é aquele que deposita no Senhor a sua confiança. Se você depositar a sua confiança nele, descansa. Nossa, mas eu não sei o que vai ser o mês que vem. Não tem problema, ele sabe. Mas eu tenho, sabe, pastor, eu sou muito controladora, assim, organizadinha. Se eu não souber como que vai ser, eu fico muito aflita. Aí eu ouvi uma frase. Você não precisa saber o caminho, mas você precisa confiar no seu mestre. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe qual o caminho Deus está usando. Mas uma coisa é fato, você confia no seu mestre? Você confia no seu guia? Você confia que Jesus cuida de você? Se você confia, se você descansa, você vai ser feliz. Você vai viver uma vida leve. Sua segurança... Você vai ser livre de ansiedade, você vai ser livre de um monte de coisa. Por quê? Porque Ele cuida de você. Amém? Sabe? Eu achei tão interessante, porque aí fala o seguinte. Então, não era para eles levarem nada, pode continuar, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Passa. Disse ainda, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na primeira casa, né? Olha só. Que foram recebidos naquela cidade. Passa. Mas, se algum lugar as pessoas não quiserem recebê-lo. Sabe o que Jesus estava fazendo isso? Estava preparando os discípulos. Sabe para quê? Para uma frustração. E se não te receberem? E se não quiserem te ouvir? E se não te aceitarem? E se não te acolherem? E se não te trazerem para perto? E se não gostarem de você? E se? Agora, choque. Jesus é tão lindo. Vai lá para Marcos 6:1.
Nós estamos lendo Marcos 6, 11. Mas vai para o verso 1. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Passa. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados. Perguntaram, de onde vem este homem? De onde vem a sabedoria dele? Como faz tantos milagres? Passa. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho da Maria? Irmão lá do Tiago, catarrento? Eu sei, José, Judas de Simão. As suas irmãs não moram aqui? Por isso, olha isso aqui. Por isso ficaram desiludidos com ele. Passa. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Passa. Ele não pôde fazer milagre em Nazaré. Deixa eu só te contar. Ele estava ensinando ali para os discípulos versos para frente. Por quê? Porque versos anteriores ele mesmo tinha sido rejeitado. Deixa eu te contar. Isso aqui entra um princípio para mim e para você. Jesus, tudo que eu e você vamos passar na nossa caminhada com Jesus, ele passou primeiro. Se ele passou, ele mesmo é a resposta de suprimento para que você passe também. Ele passou, então você vai passar também. Mas ele, tá tudo bem, então com você vai ficar tudo bem também. Sabe o que aconteceu aqui? Ele começou a consolar os discípulos pelas futuras desilusões que eles teriam. Minha querida, olha aqui para mim. Quem aqui não vai ter desilusão com o homem? Quem aqui não vai desiludir com pessoas? Quem aqui não vai desiludir com o ministério? Quem aqui não vai passar pelo dia mal? Jesus passou, por que você acha que eu e você não vamos passar? Não que ele tinha expectativa em nada, certo? Não é uma questão que Jesus ficou desiludido. Não é isso que eu estou falando. Vou falar igual o Vinícius, não ouça o que eu não disse. Mas olha, o que eu quero dizer? Sabe, ele foi rejeitado, nós também seremos. Mas ele passou. Mas ele manda falar, se você for passar por qualquer coisa, por tribulação, e é fato que você vai passar, tem bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Ou seja, ele é o suprimento de tudo aquilo que você precisa. Ele estava consolando os discípulos e preparando eles para aquilo que iria vir. Em outras palavras, meu querido, abana ali a poeira e continua. Mas o outro errou, mas o outro. Tchau, outro. Fica com Deus, eu continuo a minha missão. Porque para mim, missão dada, missão cumprida. Nada vai me paralisar. Nenhuma frustração vai paralisar o meu ministério. Nada vai me paralisar. Nada vai me impedir de cumprir aquilo que o meu mestre me chamou. Homens não têm poder de fazer isso. Eu não sirvo a homens. Em primeiro lugar, eu sirvo a Ele. E é para Ele que eu presto contas. E é nele que eu me reanimo. É nele que eu me curo. É nele que eu me entrego. Eu vivo para Ele. Meus irmãos, isso me ensina algo. Tem que nos ensinar. Sabe? E tem uma coisa que queima muito no meu coração, eu quero te contar. O Senhor nos deu uma missão, certo? Certo. O alvo de Deus não é só que a gente chegue lá no final da missão. O alvo de Deus é como nós iremos chegar lá na missão. O alvo de Deus não é o cumprimento em si da missão, mas é nos transformar durante o processo. Ou seja, durante a missão, durante o seu id. Mas o irmão fez isso, mas o irmão fez aquilo. Mas agora eu estou assim, agora. Quais são as respostas que você vai dar enquanto você cumpre a missão? Isso para Deus é o mais importante. As respostas que você vai dar enquanto você está indo fazer a missão. Deus quer amadurecer você. Sabe por quê? Porque você é a noiva. E Ele não vai casar com uma criança. Ele vai casar com uma mulher adulta, madura. A noiva de Jesus, que sou eu e você, precisamos amadurecer. Porque nós vamos nos casar com o nosso noivo. E o casamento está próximo. Então, em outras palavras, vamos deixar o mimimi. Vamos deixar o melindre. Vamos deixar. Vamos banar a poeira. Vamos seguir, tem uma missão. Enquanto eu estou trilhando a missão, eu estou sendo amadurecida. E quando eu chegar no final da missão,
Vou chegar no final da missão, vamos lá. E aí fala o seguinte, e a próxima parte fala, então saindo eles, ou seja, a missão foi dada, então saindo eles, ou seja, missão dada, missão cumprida. Os discípulos falaram, pode jogar aqui, mestre, pode deixar com a gente que a gente está indo. Para que lado mesmo? Abadiânia, como que é? Trindade? Onde que é? João Pessoa? Para onde que é? Qual que é o lugar? Então saindo eles foram, missão dada, missão cumprida, sabe? Isso tem que falar algo para mim e para você. Eu não sirvo a Deus onde eu quero, eu sirvo a Deus onde Ele me manda. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele me manda fazer. O que está no seu coração, Jesus? Eu quero ser a resposta da sua oração, Deus. Eu quero saber o que o Senhor tem, qual a necessidade hoje. É lá, estou dentro. Estou dentro. Eu sou resposta, eu sou solução. Conta comigo. Jesus, conta comigo. Isso é um coração de discípulo. Isso é um coração pronto. E foram eles. E foram eles. Quero encerrar. E aí vem as consequências, né? Expeliram muitos demônios. Missão dada, missão cumprida. Érica, o que tem a ver essa palavra com plenitude? Boa. Olha só. Quero ler uma coisa com você. Quando aqueles homens que receberam uma missão, eles foram treinados ali em Marcos. Voltaram, deram os testemunhos, contaram. Mas lá em Mateus 28... quando eles receberam a missão, eles foram, eles submeteram, eles foram para a grande comissão. Usa-me, envia a mim e faz através da minha vida. Você quer saber se eles foram, se eles estavam plenos? Eles cumpriram a missão. Olha isso. Eles foram tão plenos, porque eles se entregaram 100% de si em tudo na missão. Aí eu vou te contar. A ponto de serem mártires. Porque todos os discípulos que estavam ali, que receberam a missão, que cumpriu a missão, estavam dispostos a morrer. Não. Na cruz, só se for de cabeça para baixo. Eu não sou digna de ser pendurado igual meu mestre. Você não tem noção. Eles entenderam. Eles estavam 100% entregues a uma causa. Qual causa? Jesus Cristo. A causa da vida deles era testemunhar Jesus Cristo. Igual as mulheres. Igual eu e você. Sabe? Nós temos uma causa. Tá. Mártir no original significa martus. Que significa viveu algo tão forte que está disposto a morrer pela causa. Você acha que eles estavam 100% entregues a uma causa? Agora eu te faço outra pergunta. Alguém que não está tão bem, tão em paz, tão pleno, tão convicto daquilo, é capaz de entregar sua vida como um mártir? Não. Se você tem algum questionamento, às vezes você está na igreja, se você não acredita, você tem alguma sombra de dúvida no seu coração com relação a qualquer coisa, você não consegue nem se envolver. Você se afasta, você fala, não, você fica assim, ó, você não dá conta de ser entregue 100%. É verdade ou não é? Você só vai ser 100% entregue se aquilo consome você 100%. Se você está 100% dentro do negócio. Entregue no coração, na alma. Se você está feliz, se você está pleno, se você está... Nossa, é isso, eu estou pronto para entregar minha vida. Aqueles discípulos estavam assim, a ponto de ser mártires. Porque eles viveram algo tão forte, que eles acreditavam, que eles estavam completamente plenos naquilo e convictos naquilo que Deus chamou eles para fazer. A minha pergunta para você, minha querida. Qual é a causa que esses homens deram a vida? Eles deram a vida por causa de Jesus, por causa da missão. Anunciar o Evangelho, testemunhar sobre Ele. Testemunhar sobre Ele. O que é uma causa? Causa é o que nos move. A causa é aquilo que você está dando a sua vida. Hoje você dá a sua vida pelo quê? Você está dando a sua vida pelo quê?
Hoje a minha causa é isso, hoje a minha causa é minha casa, hoje a minha causa é meu trabalho, hoje a minha causa é minha profissão. O que é sua causa? Causa é aquilo que move você. A causa daqueles discípulos era Jesus. Jesus. Agora, abre para mim em João 6:29. Sabia que Deus tem uma causa? Deus está fazendo uma obra na terra? Eu quero te contar uma coisa. Se Deus está envolvido em algo na terra, pelo amor de Deus, Deus, não me deixa de fora. Se tem uma obra do próprio Deus sendo feita na terra, conta comigo. Conta comigo. Eu tô dentro. Me fala o que eu tenho que fazer. Porque eu sou discípula. Porque eu estou entregue. Porque qual que é a causa de Deus? Qual que é a obra de Deus? Respondendo-lhe Jesus. A obra de Deus é esta. Qual que é a obra que Deus está envolvido? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, a causa de Deus é fazer Jesus conhecido na terra. Deus tem uma causa. Qual causa? Fazer o nome do Filho conhecido na terra. Aí, em outras palavras, ele pergunta: eu posso contar com você? Tem uma missão aqui. Qual que é a missão? Fazer o nome dele conhecido. Contar de Jesus. Falar de Jesus para todo mundo. Fazer o nome do Filho conhecido. Essa é a missão. Essa é a causa, perdão. A missão. Sabe, a missão, cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão. Ah, Érica, qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? Qual que é a minha missão? Você precisa perguntar para ele.